Olá, amados e amadas de Deus, paz de Jesus e amor de Maria no coração de todos. E sejam todos bem-vindos ao nosso canal Vem Católico. E depois de alguns dias, alguns meses sem gravar, nós estamos aqui de volta para trazer para vocês o melhor conteúdo, falando sobre os temas da nossa igreja. E hoje nós vamos tratar sobre Quaresma. Então não sai daí. Vem, que aqui é nós em Deus e Deus em nós. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui de volta e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E como já foi dito, vamos estar falando sobre o tema Quaresma. E quero dizer para vocês que é um prazer estar mais uma vez aqui com o meu amigo, meu irmão, que vai se apresentar para vocês. Eu sou Jair Gomes, né, e faço parte do grupo de oração Cristo Liberta. Estou aqui com ele, né, que vai me ajudar nesse vídeo. Muito bem, queridos, que prazer estar com vocês em mais um vídeo. Saúdo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão maternal de Maria Santíssima. Eu sou Geraldo Monteiro, do grupo de oração Cristo Liberta, e mais uma vez estamos aqui para juntos auxiliarmos na palavra de Deus, nesse tempo forte que a igreja nos proporciona, que é o tempo da Quaresma, e ver o que a igreja nos ensina sobre esse tempo tão maravilhoso que nos chama a uma verdadeira mudança de vida. Dizer também que se alguém tiver alguma dúvida daquilo que vai ser dito, deixa aí nos comentários que nós vamos estar respondendo com todo prazer, né? E também eu já peço que você possa ir compartilhando esse vídeo, vai deixando aí o seu like que nos ajuda muito. Clica aí no like para impulsionar os nossos vídeos para mais pessoas que precisam estar a par de tudo isso que nós vamos falar aqui agora. Meu irmão, então, já começando para você com a primeira pergunta. O que é Quaresma? Quaresma. A palavra Quaresma vem de quadragésima e diz respeito a um tempo que a igreja proporciona, que vai desde a quarta-feira de cinzas até a celebração da Páscoa, na última quarta-feira da Semana Santa, como assim é chamada. Então, esse período nos propõe fazer uma série de reflexões, uma série de leituras da palavra de Deus, e também é um convite à conversão. A palavra Quaresma, quadragésima, remete-nos ao número 40. Muito bem. Então, as pessoas começam logo a associar aos 40 dias que Jesus passou no deserto, né? Então, para deixar mais claro, já vou deixar a pergunta feita aqui. Por que 40 dias? Pronto. Isso entra justamente no que eu acabei de falar. Nos remete àquele período que nosso Senhor Jesus Cristo passou no deserto, conforme nós encontramos no Evangelho de Mateus capítulo 11, capítulo 4, melhor dizendo, versículos de 1 a 11, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Cristo passou 40 dias no deserto, ali onde ele sofreu tentações, ali onde ele teve uma vida de oração, um momento de reclusão total da sua vida e ter uma comunhão maior com o Senhor Deus. Então, esse tempo da Quaresma, ele, como eu disse na outra pergunta, nos remete a um tempo de oração, reflexão da palavra de Deus, penitência, abstinência e mudança de vida. Isso mesmo, né? Então, lá na primeira pergunta já estava respondido aqui a segunda, mas para não perder o sentido aqui das perguntas que foram elaboradas, já foi feita e já foi respondida. Então, nós sabemos que a Quaresma ela se inicia, nós escutamos muito essa expressão na nossa igreja, ela se inicia na quarta-feira de cinza, né? E a próxima pergunta que eu tenho aqui para você, meu irmão, é: o que é quarta-feira de cinza? Pronto, quarta-feira de cinzas é o primeiro dia do período da Quaresma. E por que essa expressão quarta-feira de cinzas? Porque é justamente nesse dia aonde nós somos chamados a nos penitenciar, a nos colocarmos diante de Deus, a recebermos as cinzas na nossa vida, na nossa testa ou na nossa cabeça, cinzas estas que
simbolizam a penitência, a conversão e uma mudança de vida. Então nós somos chamados nesse dia e a partir dele a termos uma comunhão mais plena com o Senhor nosso Deus através da nossa vida de oração. Amém. Então, vai anotando aí, pega o seu caderninho, vai anotando para que você possa estar já a par de tudo e também já poder explicar para as outras pessoas o que é quaresma e como vivenciar bem esse tempo. Então, próxima pergunta, meu irmão. Qual o simbolismo da cinza? Pronto. O simbolismo das cinzas. Penitência. O que isso tem a ver conosco? Quando a gente pega alguns livros do Antigo Testamento, principalmente o livro do profeta Jonas, quando ele esteve em Nínive, pregando para aquela cidade, para um povo hostil ao povo de Israel, então Deus tinha enviado Jonas para aquela cidade para pregar a sua palavra e chamar a atenção do povo à penitência, à conversão, a deixar os maus caminhos, a deixar os erros e os vícios e a se colocar na presença dele. Então, as cinzas simbolizam essa penitência, esse deixar a vida de pecado e se colocar diante de Deus, diante dessas penitências. Então, o que Jonas fez? Ele pregou a palavra de Deus, essa ordem chegou desde a pessoa mais simples da cidade de Nínive até o rei que governava naquela ocasião. O rei promulgou então um decreto onde todas as pessoas eram convidadas, inclusive até mesmo os animais, a se vestirem de pano de saco e cinza em sinal de penitência, de arrependimento em busca da conversão. Então as cinzas significa penitência e arrependimento na vida da pessoa. Muito bem, né? Então nós selecionamos aqui algumas perguntas que nós costumamos ouvir e aí resolvemos colocar ela em um vídeo, certo? Então foram elaboradas aqui umas 10 perguntas onde nós vamos estar falando sobre esse período da quaresma, né? Então vem mais um agora, meu irmão, que a gente costuma ouvir, né? E eu quero perguntar para você. A quaresma é um tempo de tristeza? Não. Não é tempo de tristeza, mas sim um tempo onde a igreja nos proporciona, através do silêncio, da oração, da prática do jejum, certo? Mas nada de tristeza. É um tempo de silêncio que a igreja proporciona. Não é para andar de cara feia, nem iracundo, de maneira nenhuma. Esse tempo nos prepara para a grande alegria que será cantada no Sábado Santo, logo após, como nos manda a tradição da igreja, logo após a meia-noite, onde se canta o Aleluia, o Glória dentro da igreja. Então não é um tempo de tristeza, não. É um tempo de reflexão em cima do silêncio que a igreja faz nesse tempo que ela propõe para cada um de nós. Muito bem, então tá aí respondido. E nós costumamos também falar sobre muito no tempo da quaresma sobre a abstinência, né? A nossa igreja já nos dá uma orientação sobre isso, mas na quaresma é mais vivido isso, né? Então, na quaresma, por que não se come carne às sextas-feiras? Uma pergunta interessante, né? Inclusive, nós que somos católicos, muitas vezes somos criticados por pessoas que não professam o credo católico, a fé católica, a fé da igreja. Por que nós não comemos carne nas sextas-feiras ou nas quartas-feiras de cinza? Porque a igreja nos proporciona fazer uma reflexão sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e o derramamento do seu sangue em prol da salvação da humanidade. Então, a igreja pede que os cristãos católicos se abstenham da carne vermelha em sinal do derramamento do sangue, do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E se você está gostando, deixa aí o seu like, né, e compartilha esse vídeo. Faz com que mais pessoas possam estar também ouvindo e aprendendo sobre tudo aquilo que ensina a nossa igreja sobre o tempo da quaresma. Então vamos para a nossa próxima pergunta, irmão. Vai falar exatamente sobre o que você falou agora há pouco, né?
porque não se pronunciam o glória e o aleluia durante a quaresma. Na nossa igreja, né? Isso. Nas missas, Exato, não exatamente. se pronuncia o glória e nem o aleluia. Pronto, por ser um tempo de oração, de penitência, então a igreja ela se abstém de cantar o glória e o aleluia, preparando, como eu disse na pergunta anterior, preparando para o grande e alegre aleluia que é cantado no sábado santo, certo? Então, por esse motivo, a igreja não canta o glória nesse tempo da quaresma e nem o aleluia, uma vez que é tempo de oração, de reflexão, se preparando para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde sim nós cantaremos o glória e o aleluia com grande alegria. É isso mesmo. E se você não sabe o que significa o glória, ou se não sabe o que significa aleluia, vai lá e pesquisa, e aí você vai passar a entender porque eles são cantados lá no dia da vigília de Páscoa, onde é cantado o grande aleluia. Não é isso? Então vamos lá, meu irmão, seguindo. Que outros atos de penitência se pode fazer no período da quaresma? Pronto. Além de jejuns e abstinências, outros atos de penitência que muitas pessoas se proporcionam a fazer nesse tempo da quaresma. Por exemplo, muitas pessoas, obedecendo aquilo que a igreja ensina, não come carne nem na quarta-feira de cinza, nem na sexta-feira santa. Outros já não comem todas as sextas-feiras, como tradicionalmente a igreja também pede, certo? Só que tem outras pessoas ainda que também se abstêm de fazer certas práticas no tempo da quaresma. Por exemplo, tem pessoas que vão passar os 40 dias sem comer carne. Outros vão passar 40 dias sem comer o famoso chocolate, né? Porque muita gente tem vício em comer chocolates. Outras pessoas faz a abstinência de passar 40 dias sem assistir TV. Ou fazer um trabalho voluntário, ou ajudar as pessoas nesse período da quaresma. Então, tudo isso é bom, é louvável e faz com que a pessoa tenha um maior interesse em praticar as obras de caridade, porque isso vai influenciar no dia que estiver diante de nosso Senhor Jesus Cristo, no grande julgamento. Então, isso mostra um certo arrependimento da pessoa nesse tempo da quaresma e uma busca de uma conversão verdadeira, como nos pede a própria palavra de Deus nos seus textos. Muito bem. Então meu irmão, nós costumamos sim ouvir na quaresma falar em jejum, e aí as pessoas fazem muito o jejum do alimento, né? Que é o mais conhecido de todos, que a igreja nos orienta como fazer. Mas aí tem aquelas pessoas que já têm um certo costume de abster-se de algumas coisas, de alguns alimentos, mas nesse período da quaresma é exatamente isso. Ele vem nos propor a abster-se daquilo que nos dá muito prazer, daquilo que a gente não costumamos abrir mão, né, no nosso dia a dia. Então é um esforço que nós vamos fazer. Então algumas pessoas elas podem abrir mão nesse período daquilo que não costuma se fazer, né? Aquilo que dá muito prazer. Então, por exemplo, tem pessoas que têm, eu vou citar um exemplo aqui, mas que não significa que seja comum, né? Mas vamos supor uma pessoa que ela é muito viciada em academia, por exemplo, né? Em fazer exercício. Então, essa pessoa, ela pode sim, no período da quaresma, ela abster-se disso, ou durante os 40 dias, ou fazer um propósito de dias e deixar de fazer, ou qualquer outra coisa, né? Ou qualquer outro tipo de coisas que, como eu já disse, cotidianamente ela não costumava, não deixaria, aliás, de fazer. Exatamente. Né? Então, pegando um gancho aí nesse seu exemplo sobre a academia, também, até porque hoje tem-se uma idolatria do corpo muito grande. Então, esse ponto é muito louvável, a pessoa se abster-se disso, certo? Porque as pessoas hoje cultivam muito mais o corpo e deixam de exercitar a alma. Então, não adianta nada estar bonito, perfeito e belo no corpo, mas está podre, está doente e está morto espiritualmente. Lembrando também, meu irmão, né, que o exemplo que a gente deu não significa que a gente está pedindo que a pessoa não vá cuidar da saúde. Não é para deixar de cuidar da saúde, de fazer aquilo que
vai fazer bem para o seu corpo. Exatamente. Foi só um exemplo que eu dei na forma de vício, porque Isso. quando passa, por exemplo, se aquilo que eu gosto de fazer passa a ser um vício, mesmo que eu não tenha necessidade de fazer, mas eu tenho um vício, pronto, é aí onde a gente foca em abster-se disso. Exato. Assim como o vício do álcool, assim como o vício do cigarro etc., e outros vícios, pornografia isso. e outros tipos de vício. Porque tudo em e excesso abster-se. causa dano na vida da pessoa. É isso. Né? Muito Muito bem. Então, vamos lá, vamos para frente. Temos só mais, eu acho que mais uma pergunta aqui. Né? Nós costumamos ver, meu irmão, nessa época, né, na nossa igreja, para aqueles que frequentam a igreja católica, nessa época vocês, não sei na sua igreja, mas na nossa ainda se usa, ainda se faz o costume de ver, né, as imagens cobertas, com aqueles pano roxo, os padres se vestem com suas túnicas roxas. E aí a próxima pergunta é exatamente essa: o que significa a cor roxa nesse período na nossa igreja? Pronto. A Santa Igreja, ela vai usar a cor roxa como sinal de penitência, certo? Sinal de luto pelo sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele experimentou nos últimos dias da sua trajetória em cima da terra. Então, essa cor roxa a igreja usa e também cobre as imagens sagradas para poder colocar o seu foco, o seu olhar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e em tudo aquilo que ele sofreu, como nos é proposto pelo capítulo 53 do livro do profeta Isaías, o sofrimento do servo sofredor. Então a igreja reflete em cima desse sofrimento que nosso Senhor Jesus Cristo passou por causa dos pecados da humanidade. Então a cor roxa simboliza a penitência e o sofrimento e o luto que a igreja reflete em cima daquilo que Cristo sofreu. Muito bem. Né? E esse período quaresmal também sugere para nós de que é um tempo onde nós possamos nos colocar num deserto, por exemplo. Nos guardar ali em um lugar e pegar a palavra e começar a meditar e a ler e a refletir, a ser mais orante. Então, esse período sugere isso. Claro que isso nós temos que fazer durante todo o ano, todo segmento, todo aquilo que faz parte e tudo aquilo que a igreja ensina para nós, nos orienta. Mas esse período, como sempre é dito, nos sugere a ser, a intensificar mais nessa parte. Né? Então, assim como Jesus se retirou para o deserto, nós também fazermos a mesma coisa. Né? Nós costumamos dizer, muitas vezes fazer aqueles retiros que nós chamamos de deserto, onde nós vamos refletir na palavra, deixar o nosso coração aberto para que Deus possa falar no nosso coração, nos dar o discernimento da nossa vida. Então, é um período que nos sugere a estar fazendo também esse deserto na nossa vida, a sermos mais orantes e a buscar essa conversão necessária. Né? Então, a próxima pergunta, meu irmão, que eu tenho para você, que é a 10ª pergunta, diz assim: somente na quaresma é tempo de conversão? Não. Não. E por que eu digo isso? Porque a conversão na nossa vida, embora nós já temos experimentado ela primeiramente na primeira vez que nós nos encontramos com nosso Senhor Jesus Cristo, na experiência pessoal que cada um fez, a conversão precisa ser diária. Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós cometemos faltas, nós erramos. Então, a conversão, ela precisa ser diária na nossa vida. Aliás, é para a conversão que Deus nos chama na Sagrada Escritura, principalmente através do profeta Joel, num texto no capítulo 2, a partir do versículo 12, onde ele diz o seguinte: por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai vossos coração e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom, é compassivo, é longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que aflige. O profeta está sendo usado por Deus aqui para chamar a atenção do povo de Israel para uma conversão verdadeira. Ou seja, o povo de Israel tinha se desencaminhado
para a idolatria, para os vícios, para os erros, atrás de falsos deuses. E hoje não é diferente no meio dos cristãos, porque nem todos que estão dentro da igreja já estão convertidos. Nem todos que estão dentro da igreja já servem a nosso Senhor Jesus Cristo, ou tiveram uma mudança de vida. Então, o tempo da quaresma, a conversão não é só nesse tempo, onde a pessoa ali faz todo o itinerário, e mais quando acaba a quaresma, meu irmão, a pessoa volta aos vícios novamente, volta aos erros novamente, volta às práticas libertinas novamente, ao pecado principalmente. O que é conversão? A palavra conversão, no grego, metanoia, significa mudança de vida, de pensamento. Conversão literalmente significa contornar. É quando você vai num caminho e vê que lá na frente tem um buraco, tem um precipício, tem uma armadilha, então você contorna. Isso se chama conversão. É você voltar pelo caminho que você estava trilhando, porque sabe que lá na frente tem algo de terrível esperando por você. Então, de acordo com o que o profeta fala aqui, nós somos convidados a voltarmos novamente para o Senhor, porque o que mais Ele deseja é que nós nos convertamos. E por que precisamos nos converter? O Catecismo da Igreja Católica vai deixar bem claro que o coração do homem, ele está endurecido e precisa converter-se. E só quem proporciona essa verdadeira conversão, essa mudança de vida, essa transformação do coração da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que sonda os nossos íntimos, os nossos corações, e assim, uma vez transformados, uma vez voltando para Deus através das penitências, através das práticas de exercícios espirituais no tempo da quaresma, é que demonstramos que já estamos convertidos e que precisamos buscar dia a dia essa conversão. Não só no tempo da quaresma, mas durante toda a nossa vida, todo o nosso itinerário de cristãos batizados e de membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, né? Então, que fique bem esclarecido, né, tudo isso que foi dito aqui, porque, meu irmão, até mesmo, às vezes, dentro da nossa igreja, a gente vê pessoas que acham que o tempo da quaresma é uma época só para fazer caridade. Não, de jeito nenhum. Nós precisamos colocar em prática a caridade, as boas obras, durante toda a nossa vida, porque isso aí é uma demonstração da obediência àquilo que Jesus falou nos evangelhos. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que nós vamos amar ao próximo? Ajudando a ele na hora das suas maiores necessidades, certo? Porque São João vai deixar bem claro na sua carta, se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos ao próximo, ou seja, não praticamos as boas obras em relação ao próximo, não ajudamos como na hora que ele mais necessita, nós somos mentirosos. Então, a prática do amor a Deus passa pela prática das boas obras, da prática da caridade em relação às outras pessoas. Aliás, isso vai ser muito bem colocado no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, no grande julgamento, que é quando Jesus vai fazer a separação, então, dos que servem a Ele e dos que não servem, dos justos, dos injustos, das ovelhas e dos cabritos. Ali está todo um itinerário que o Senhor fala para aquelas pessoas. Os justos à sua direita, os injustos à sua esquerda. E Jesus vai tratar justamente ali das obras de caridade. Que obras de caridade são essas? As obras de caridade corporais, que é vestir quem está nu, é agasalhar quem tem frio, é dar comida a quem tem fome, né? É dar água para quem tem sede, certo? É visitar quem está doente, quem está na prisão. Então, os justos fizeram tudo isso e ainda questionaram Jesus naquela ocasião. E Jesus vai dizer: todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos, foi a mim mesmo que fizeste. Por sua vez, os injustos também vão questionar Jesus: quando foi que nós deixamos de fazer essas coisas? Jesus vai dizer que ele ali é apresentado como o rei, que julga todos que estão ali naquela ocasião.
todas as vezes que vocês deixaram de fazer uma dessas coisas a um desses meus pequeninos, foi a mim mesmo que vocês deixaram de fazer. E a recompensa, nós vemos lá no livro de Mateus capítulo 25. Os justos vão brilhar como o sol e os injustos vão para o inferno, o lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Muito bem, então é bom que fique muito bem esclarecido isso, porque também já ouvi alguma coisa assim, né, de que as pessoas na quaresma, elas costumam fazer essa caridade, e aí algumas pessoas questionam assim, e se a gente vai levar, por exemplo, uma cesta básica para quem está necessitado, será que aquela pessoa não vai entender como se a gente estivesse humilhando, porque ela não pediu, mas a palavra vem falar exatamente sobre essa esmola, não é isso? Não significa que aquilo que a pessoa que está fazendo essa caridade, principalmente nessa época, é simplesmente no ato de humilhar, não, e sim de levar a caridade, porque caridade significa amor, então está levando amor àquela pessoa em conta de uma partilha, porque às vezes aquilo que está sendo levado foi outras pessoas que doaram, que reuniram, que agregaram ali todo aquele conjunto de alimentos, e aquela pessoa no seu ato de amor e caridade levou para alguém que ele acha que está necessitando, né? Com certeza, inclusive a prática da caridade, ela é proposta como um dos exercícios no tempo da quaresma, mas não só nesse tempo, até porque, como disse o apóstolo São Pedro, a caridade, ela encobre uma multidão de pecados. Então, a pessoa que faz isso, realmente ela está colocando em prática aquilo que pede a palavra de Deus. Muito bem, então, meus irmãos, minhas irmãs, se você está gostando de tudo isso que está sendo dito aqui, se você está entendendo direitinho, já aproveita, já vai clicando aí, já vai dando um joinha, deixa o seu like, para que impulsione o nosso vídeo, para que mais pessoas possam estar recebendo também esse conteúdo e aprendendo também tudo isso, como também nós aprendemos e estamos aqui colocando em vídeo, para que mais pessoas também possam tirar proveito, né, de tudo isso. E se você tem algum questionamento, alguma pergunta a fazer, deixa aí nos comentários. E também qualquer outra sugestão de vídeo também, se você tem para nós, vai deixando aí nos comentários que nós vamos estar lendo e procurando fazer e atender o pedido de cada um. Não é isso, meu irmão? Exatamente. Muito bem, então acabaram-se as perguntas por aqui, as que foram elaboradas, né? Tem muito mais perguntas, mas resolvemos trazer somente essas aqui, para não ficar um vídeo muito longo, né? Se preciso for, talvez depois a gente pode até fazer uma parte 2, se for necessário, né? Até porque hoje as pessoas, por conta da internet, né, tem muito acesso a tudo isso, né? Isso, então, exato. que vocês possam ir atrás, pesquisar direitinho e vão ver o quanto é bom aprender sobre a quaresma, sobre aquilo que a Igreja Católica ensina, para que os católicos possam viver e vivenciar bem esse período. Não é isso, meu irmão? Exatamente. Então, que esses esclarecimentos possam trazer uma luz em cima das suas questões, das suas dúvidas de fé, do que pode e do que não pode fazer nesse período, e que a gente possa estar sempre buscando a luz da palavra de Deus, do magistério autêntico da Igreja, que é o Catecismo da Igreja Católica, porque aqui está o nosso tesouro das respostas às dúvidas de fé que nós temos. É a palavra oficial e final da Igreja para aquilo que nós estamos indagando, para aquilo que nós temos dúvida. Então, que à luz desses documentos da palavra de Deus, a gente possa ter as nossas respostas esclarecidas e que esse vídeo, meu querido irmão, minha querida irmã, possa servir para você como uma catequese, uma orientação para que você possa viver bem essa quaresma, esse tempo proposto pela Santa Igreja para cada um de nós, os fiéis. E, como o irmão lembrou bem aí, né, do nosso catecismo, e eu já posso deixar aqui até como sugestão para um dos nossos próximos vídeos, é exatamente falando sobre isso, sobre o magistério, né? Fazer todo o apanhado sobre o catecismo,
né, o que ele significa para nós, o que ele significa para a igreja, como a igreja nos orienta a termos esse livro que vai abrir, né, a nossa mente e também o nosso coração sobre tudo aquilo que a igreja, né, fala nesse documento, né, nesse livro. Então, próximo vídeo, ou um dos próximos, quem sabe nós vamos estar aí preparando, falando exatamente sobre o nosso catecismo. Exato. Era um sonho de São João Paulo II, grande Papa da Santa Igreja, elaborado junto com o grande Papa Bento XVI, que na época era o seu cardeal, assim como em conjunto com outros bispos, e hoje, para a glória de Deus, a Igreja tem esse catecismo logo após a realização do Concílio Vaticano II. É um tesouro que todo católico precisa ter dentro de casa, junto com a Palavra de Deus. Muito bem. Então, muito obrigado a todos que vão estar assistindo esse vídeo, que vão estar compartilhando, que vão estar nos ajudando com o seu like, né? Quero deixar aqui as nossas redes sociais, que você possa nos seguir lá no Instagram, né? @JairGomes8 e o do nosso irmão @Monteiro de Araújo Geraldo. Você me encontra também lá no Instagram. Muito bem, então vai lá, passa a seguir, se precisar deixa alguma sugestão lá para nós, ou alguma pergunta, e algo mais que queira falar, e que Deus possa abençoar a vida de cada um, e que todos possam viver bem a sua quaresma. Exatamente. Ainda quero deixar um outro endereço que pode ajudar bastante, o endereço do nosso grupo de oração. Tem um rico material lá de aprofundamento sobre a Palavra de Deus, sobre outros assuntos, que é @Cristo_Liberta_RCC. Então, procura lá e nos siga no nosso grupo de oração, que tem muita coisa maravilhosa para você se aprofundar na Palavra de Deus e naquilo que a Santa Igreja nos proporciona para cada um de nós. Isso mesmo, né? Grupo esse que agora em fevereiro, dia 5, fez 28 anos de existência do nosso grupo de oração Cristo Liberta, né? Que Deus possa derramar força e sempre a graça do Espírito sobre cada um que faz parte desse grupo de oração. Então, que Deus possa abençoar a vida de todos, fiquem todos na paz de Deus. Amém. Foi um prazer estar com você em mais um vídeo. Espero encontrá-los novamente em mais uns assuntos que estaremos tratando com a graça de Deus nesse canal tão maravilhoso que é o canal Vem Católico. Deus abençoe a todos e salve Maria Imaculada. Amém. Nós estivemos reunidos, sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima.